Oi, tchutchuquezas, tudo certinho, tudo joinha, tudo beleza? Já estamos no meio da semana, hein, galera? Essa semana tá, ó, voando. Então, vamos para mais uma aula de geografia, certo? O que será que nós vamos ver hoje em geografia? Hoje, pessoal, nós vamos ver um pouquinho mais sobre a nossa capital, a construção da capital, não do Paraná, a capital do nosso país, que fica onde, pessoal? Em qual região que ela está? É exatamente por ela estar na região que nós estamos estudando que vamos falar sobre ela, tá? E nós vamos ver também os biomas que tem ali na região centro-oeste, tá? Dois biomas muito importantes, beleza? Não que os outros não sejam, tá, pessoal? Então é isso. Hoje nós vamos falar sobre Brasília e também sobre os biomas lá da região centro-oeste. Mas antes nós vamos fazer a correção rapidinha lá das atividades da aula passada. Então, bora lá? Então, pessoal, peguem lá na página 194 que nós temos lá diferentes imagens da região centro-oeste. E havia duas que estavam incompletas e era para vocês colarem, certo? Então, aqui nós temos o quê? As regiões urbanizadas, certo? Então, aqui nós temos a imagem que era para vocês colarem da cidade e a segunda imagem era a região do Pantanal. Na página seguinte, nós temos ali este mapa e era para vocês colocarem os estados que compõem a região centro-oeste. Então, nós temos o Mato Grosso do Sul e Goiás. Em qual estado se encontra o Distrito Federal? Em Goiás. E a outra pergunta é uma resposta pessoal. A questão 1 era para vocês marcarem qual foi o principal motivo da ocupação da região centro-oeste lá no século XVI. Lembram que eu fiz uma linha do tempo lá no quadro? Então, olha só, o principal motivo era explorar a terra e a riqueza da região. E era para vocês explicarem por quê. Porque vejam só, eles procuravam os metais preciosos e a exploração das riquezas durante o século XVI. E a 2, então, uma resposta pessoal. Bom, pessoal, então agora vamos falar sobre a capital do nosso país, Brasília, pessoal. Brasília. Quem aí conhece Brasília? Quem já foi até lá? Quem viu por meio da mídia a cidade de Brasília? Então, nós já conversamos anteriormente sobre a construção dessa cidade. Lembra que nós vimos que ela foi construída lá na época do governo de Juscelino Kubitschek, vocês lembram disso? E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre ela. Por quê, gente? Ela está situada lá na região centro-oeste, certo? E é essa região que nós estamos estudando nesse capítulo, a região centro-oeste. Beleza? Então, gente, vejam lá. A cidade de Brasília, ela foi construída em apenas 3 anos, tá? Então, ela começou a ser construída lá em 1957 e em 1960 ela já havia terminado de ser construída. E quem é que ajudou a construir? Vocês lembram dos migrantes que várias pessoas de várias outras regiões foram até lá para ajudar a construir a nossa capital? Pois é, gente. Então, todos esses trabalhadores, todas essas pessoas saíram lá da sua região, lá do seu cantinho, para ajudar a construir, certo? Porque eles também queriam, estavam em busca de trabalho. Então, eles contribuíram com a construção da capital. Lá na página 198, nós temos ali uma foto de 1960. Então, vejam ali como estava andando ali essa construção da cidade. Gente, é importante vocês saberem que a nossa capital, a cidade de Brasília, ela foi uma cidade planejada. Então, o que isso quer dizer, professor? Que foi planejado tudo como ia ser construído, os serviços que iam ter lá foram planejados. Não se chegou lá e simplesmente falaram assim, aqui vai ter uma rua, aqui vai ter outra rua, aqui
aqui vai ter isso, aqui vai ter aquilo. Não, tá, gente? Então foi tudo planejado, eles viram certinho como que iam ser as coisas ali. Então, a cidade de Brasília foi uma cidade planejada. Então, os serviços públicos que iam ter ali também foram pensados nas pessoas que iam morar ali, certo? Bom, até aí tudo bem. Mas esses trabalhadores que ajudaram a construir Brasília, vocês lembram o que aconteceu com eles? Será que eles foram morar lá dentro da cidade, dessa cidade planejada? Não, né, pessoal? Então, eles acabaram morando ali ao redor da cidade de Brasília. Vocês lembram disso? E como é que ficou chamado esse lugar que eles foram morar? Então, esses lugares, né, passaram a se chamar cidades satélites, pessoal. Então, vocês lembram disso? Que essas cidades que ficam ali ao redor de Brasília, elas são chamadas de cidades satélites. Mas vejam só, gente, vocês lembram que eram milhares de trabalhadores que foram ajudar a construir Brasília? Então, essas pessoas passaram a morar ali. Então, será que essas cidades satélites também foram planejadas? Será que tá tudo certinho? Então, tem serviço público para todo mundo, tem posto de saúde para todo mundo, tem hospital, tem escola para todo mundo, eles vivem as mil maravilhas, será? Então, vejam lá na página 199 que nós temos ali a cidade de Itapuã, que é uma das cidades satélites de Brasília. Então, vejam, vocês acham que, olhando essa imagem, ela foi planejada? Então, observem como está essa rua. O que tem nela? Como que estão as casas, as construções, gente? Então, ela foi planejada? Será que os serviços básicos, então, eles atendem a todas as pessoas? Bom, ali na legenda nós já temos uma dica, né, gente? Então, essa população que mora ali nas cidades satélites, elas sofrem com a falta de alguns serviços básicos e por isso eles precisam ir até Brasília, tá? Então, enquanto Brasília foi toda planejada, as cidades satélites não, certo? Então, deixando a desejar ali e a população fica sofrendo com isso e precisa se deslocar e ir até Brasília para conseguir. Bom, gente, então vejam lá, em 2010, voltando ali na página 198, nós temos então a cidade ali de Brasília. Então vejam como ela ficou depois de quantos anos? 1960, né? Quando ela foi finalizada a construção, 60, 70, 80, 90, 2000 e 2010. Então, depois de 50 anos, olhem só como está a cidade de Brasília. Vejam aos redores ali quantas construções nós temos, certo? Bom, e gente, não foi só a cidade de Brasília que foi uma cidade planejada. Há várias cidades no mundo que também foram planejadas, tá? Isso não quer dizer que todas as cidades são planejadas. Não, nem todas as cidades são planejadas, ok? Simplesmente, a maioria das cidades vão crescendo, né? Graças à população que vem vindo. E o governo só vai colocando essas pessoas lá, certo? Sem dar os devidos cuidados, certo? Com esses serviços básicos. Então, gente, lá na página 200 e 201, vocês encontram alguns exemplos de outras cidades que também foram planejadas, como a capital da Austrália. Vejam só, gente, que lugar mais lindo! Vejam as ruas como elas estão. A mesma coisa na foto abaixo, lá na Argentina, La Plata. Vejam também lá, ó, as ruas organizadinhas, as ruas espaçosas. Então, gente, tudo isso faz parte do planejamento das cidades. As ruas largas, estrutura
infraestrutura para transporte, certo? Então eles pensam no trânsito, então como evitar haver muito trânsito, ter o transporte público para a população, os serviços públicos para a população também. E ali na página 201 nós temos uma cidade também planejada lá na Itália, gente. Olha que demais essa cidade, que tem formato de estrela. Genial, né, galera? Bom, tudo bem. É só mais a título de curiosidade mesmo essas cidades, para vocês verem que há outras cidades que também foram planejadas. Então, gente, não esqueçam, tá, de ler o texto ali da página 198 e responder a página 199. Porque agora nós vamos falar sobre os biomas lá da região centro-oeste. Gente, então, lá na página 202, vocês conseguem encontrar ali os biomas na primeira imagem, certo? Então, nós temos ali vários biomas que fazem parte da região centro-oeste. Só quantos biomas fazem parte dela? Então, vejam lá em verde e um pouco mais escuro que nós temos a Amazônia. Lá o amarelo, o cerrado, que ocupa quase toda a região centro-oeste. O Pantanal ali, ó, pequeno. E uma parte bem pequenininha lá embaixo é a Mata Atlântica. Então vejam, gente, quantos biomas fazem parte ali da região centro-oeste. Mas ao lado nós já temos um mapa que dá uma tristeza enorme. O que esse mapa nos mostra, gente? Ele nos mostra a diminuição da vegetação original. Então olha só, em vermelho, como diz ali, é a área que foi modificada pelo homem. Então vejam só, tudo aquilo em vermelho é que foi modificado. Ou seja, gente, grande parte foi modificado ou pouca parte, hein? Ai, hein? Que tristeza, que dor no coração de ver algo assim. Bom, no trabalho de vocês, vocês vão falar sobre 2 biomas ali da região centro-oeste, né? Como vocês viram. E hoje nós vamos falar então sobre esses 2 biomas, tá, pessoal? Então, vamos parar e relembrar o que é bioma. Então, bioma, pessoal, não esqueçam, é aquele conjunto de características que eles têm em comum. Por exemplo, a vegetação. Então, toda aquela área que tem a vegetação em comum é uma das características que são consideradas. Outra, o solo, a altitude, o clima. Então, tudo isso é considerado lá no bioma, certo? Bom, então, já que nós lembramos o que é bioma, vamos falar então sobre 2 deles que vão ser objeto de estudo lá do trabalho de vocês. Então, vamos começar a falar do Pantanal. Então, lembro que lá no começo do capítulo eu havia falado para vocês que nós íamos falar sobre o Pantanal, certo, gente? Então, o Pantanal, como vocês viram ali na imagem da página 202, ele não é um bioma que ocupa muito uma grande parte lá na região centro-oeste, certo? Se comparado ao Cerrado, certo? Mas ele é super importante, galera, muito importante. O que vocês conhecem do Pantanal? Gente, me manda um áudio lá na agenda para me contando o que vocês conhecem do Pantanal, o que vocês já ouviram falar, tá? Então manda lá que eu quero saber, tô curiosa. Bom, o Pantanal, então, ele tem uma característica que é muito a cara dele. Que característica é essa, hein? Então, ali na página 203, eu quero que vocês leiam um textinho, certo? E grifem ali qual é essa característica do Pantanal. Considerando, gente, que ele é ali onde está a área do Pantanal, o bioma do Pantanal, é uma área que tem uma altitude não tão alta assim, tá? Então, lembra o que é altitude? Então, o nível do mar está aqui, certo? Então, a altitude é considerado lá no nível do mar até aonde está aquela região. Então, a região do Pantanal não é uma
região alta, tá? Então é uma região com altitude baixa. Isso quer dizer que ele vai sofrer com... Não sofrer de, ai, tô sofrendo, tá, gente? Então, isso quer dizer que ali vai ter uma grande característica. Que característica é essa? Então, pesquisem ali, vejam ali, leiam ali e grifem, tá, gente? Então, o Pantanal, ele é super importante, ele tem uma grande diversidade, vocês vão ver lá no trabalho de vocês. E outro bioma, então, é o Cerrado. Lembram que o Denis lá no bimestre anterior falou um pouquinho sobre o Cerrado? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o Cerrado, vamos conhecer mais sobre esse bioma lá no trabalho de vocês também, tá? Então, gente, o Cerrado, como vocês puderam ver ali naquele mapa, ele ocupa grande parte da região centro-oeste. E eu vou deixar também, gente, o link para vocês verem um pouquinho mais sobre esse bioma, tá super interessante. E galerinha, vocês conseguem ver ali na página 203 que o Cerrado é a nossa palavra-chave desse capítulo. E nós temos ali algumas informações super importantes a ser consideradas. Então, gente, vocês sabiam que o Cerrado, ele ocupa 20% do território do Brasil? Ele é o segundo maior da América do Sul. Então, gente, o Cerrado, ele só perde de tamanho para quem? Para o bioma da Amazônia. Então, o maior bioma é o da Amazônia e logo em seguida vem o do Cerrado. E ele, galera, o Cerrado abriga milhares de espécies de animais. Dentre eles nós temos o lobo-guará, conhecem? Já ouviram falar? E o tamanduá-bandeira, além de várias plantas como o ipê amarelo, pessoal. Então vejam só quanta coisa o Cerrado tem, quanta riqueza, e ele precisa ser preservado, mas infelizmente pouquíssimas partes do Cerrado possuem áreas preservadas, áreas com proteção, infelizmente, tá, pessoal? Bom, então eu vou pedir também que vocês ali encontrem onde está falando como que é a vegetação do Cerrado, tá? Então grifem ali como a vegetação, observem que nós temos ali uma imagem que nos mostra como que é ali essa vegetação, tá? Então, lembrando, aqui vocês vão encontrar, vão grifar as características do Pantanal e também vão grifar lá onde está falando sobre a vegetação do Cerrado, tá bom? Que também é uma forte característica deste bioma, certo? E depois, claro, pessoal, não esqueçam ali de responder as questões, beleza? Bom, então é isso, tá, pessoal? Beijão, espero que tenham gostado da aula de hoje e nos vemos então lá na próxima aula. Tchau!